Muito boa noite, meu povo. Olha aí, ó, chegou mais uma terça-feira e nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Que alegria, que privilégio, hein? Nós mais uma vez podemos nos reunir aqui para compartilhar aí já já os pedidos, agradecimentos, também poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nesta nossa nova demanda aí que estamos estudando aí o livro de Apocalipse, né? Hoje vamos estudar aí o capítulo 5 e com certeza vai ser benção. Mas antes de nada mais, aí eu preciso agradecer a você que já está conectadinho conosco aí, você que está aí acompanhando aí pelo YouTube, muito obrigado. Você que vai ainda acompanhar aí para frente essa gravação, essa live, também receba também o nosso carinho, nosso abraço aí, tá bom? Amém. Muito bem, turminha. Claudinei, eu me lembro que na semana passada nós tivemos um estudo supimpa aqui. Olha aí, a supimpa fazia tempo que você não escutava essa palavra, hein? Você que está nos acompanhando aí, nós que já passamos um pouquinho dos 30, nós temos alguns verbetes, alguns verbos aí que não é todo mundo conhece, né? Supimpa é um deles, né? E aí nós trabalhamos ali o capítulo 4 do livro de Apocalipse, falamos sobre o trono de Deus, falamos ali sobre os anciões, sobre toda essa representação ali, vimos ali que terminamos o estudo com os anjos dando louvor a Deus, né, diante do trono de Deus, e aí nós paramos bem nesse momento aí, dos louvores entoados diante do trono do nosso Criador, Deus, na pessoa do Pai, né? E aí, nós agora vamos adentrar ao capítulo 5 do livro de Apocalipse. Então, você que está aí nos acompanhando, eu espero que você já esteja com a tua Bíblia aberta. Se não tiver, abra aí, se for possível. Para você que está nos acompanhando, talvez no ônibus, eu fazendo alguma outra atividade que não seja possível, então presta atenção. Abre os ouvidos aí, que agora nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 de Apocalipse. Vamos lá, Claudinei? Bem, é isso aí. Deus seja louvado, né, em primeiro lugar, pela oportunidade que a gente tem de estar estudando um pouco do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos entrar na ideia do livro selado, né, com 7 selos. Você vê que o capítulo 5 ali, ele começa com essa introdução, lógico, né, que depois você vê, ó, o capítulo 4 ele é muito interessante porque João diz que viu uma porta aberta, foi convidado para entrar, ele entra. E aí, né, tem tudo isso que a gente estudou no capítulo 4, né, que ele, né, falou com as pessoas que estavam ali, ele começou a entender algumas coisas. E no capítulo 5, o primeiro verso diz que o que João viu, né? Ele diz, ó, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Você vê, no capítulo 4 ele diz que viu alguém sentado no trono. Ele não disse quem estava sentado no trono. Ele apenas falou que tinha aspecto ali de jaspe, né, de sardônio. E agora no capítulo 5 ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo, selado com 7 selos. Então olha que interessante, né? Como é que você vê um livro selado e você diz que ele está selado por dentro e por fora? Né? Hoje nós temos uma ideia de livro, né? Nós pegamos um livro quadrado na mão, né? Por exemplo, dessa Bíblia aqui que está na minha mão. A gente pega um livro aqui, para esse livro estar selado, se ele tivesse com o selo por cima só, eu conseguiria abrir ele igual ainda, né? Mas João diz que esse livro está selado por dentro e por fora, ou seja, a pessoa não poderia ter conhecimento do que estava escrito dentro desse livro, porque ele estava selado. Então, esse livro ele dá a ideia para nós que não era um livro como a gente conhece hoje, mas pode ser o quê? Um rolo, né? Um livro enrolado que tinha 7 selos. E aí ele está dizendo que estava escrito por dentro e por fora, porque os rolos, os pergaminhos eram escritos dos dois lados, né? A mesma coisa você ter uma página hoje escrita dos dois lados, então ele está dizendo que essa escrita era por dentro e por fora, selado, ou seja, ninguém podia abrir esse selo. Aí nós temos alguma ideia da representação desse selo, né? O selo ele traz, conota ali para a gente a ideia de autenticidade, né? Ó, esse selo aqui está autenticando isso aqui, dizendo que ele é válido, ele é verdadeiro, né? Mas não é qualquer pessoa também que pode abrir ele. Ou seja, ele está selado
se a gente observar a ideia de um selo, por exemplo, no Antigo Testamento, o selo trazia algumas informações ali, né? O selo, o anel de sinete, por exemplo, que os reis usavam para selar uma carta ou autenticar um documento, esse anel trazia algumas informações. A pessoa que pegava aquela carta com aquela marca, ele sabia quem que era o proprietário daquela marca, sabia qual que era o território que ele dominava e sabia também qual que era o cargo dele, né? Quando ele pegava aquilo ali. Então, aquele livro selado não era qualquer pessoa que poderia abrir, porque ele tinha um nome, tinha uma marca e tinha alguma coisa ali. E você vê que João, ele se desespera, né? A ideia é que João ficou emocionado, ele ficou esperando para ver o que tinha ali, ele se desespera e começa a chorar, porque foi dito para ele que não foi encontrado ninguém que podia abrir aquele selo. É. Ninguém podia abrir. Agora João fica desesperado. Espera aí, preciso ver o que que tem aí. Então, Claudinei, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Aqui começa no capítulo 1 que você mencionou, dizendo que tem um livro escrito por dentro e por fora e que ele está selado. Então, essa questão do selado, ele me traz, então, pelo menos duas situações. A primeira, do selamento de estar lacrado, que não é para Lacrata, ser fechado. fechado. Ou seja, Isso, a mensagem está fechada, lacrada. E também o selo, né, para esse momento deles ali, indicava isso que você falou por último, né? É um selo como se fosse hoje um selo de autenticidade, né? Tipo aquele selo que você vai no cartório para atestar que o documento é verdadeiro. Daí eles colocam lá isso. o carimbo, colocam lá uma etiqueta, é um selo que diz assim, ó, é verdadeiro, pode confiar que é verdadeiro. Então, e é interessante, aqui tem algum detalhe aqui, ó, que eu estava prestando atenção, que este livro selado, autêntico, ele estava na mão direita. E quando a Bíblia fala tudo que é correto, tudo que é certo, você sempre vai achar do lado direito. Então, este selo é algo real, verdadeiro e correto, né? Perfeito. Esse livro. E é interessante, eu só queria complementar um pouquinho aqui, que essa questão de visão e de profetas e outros personagens terem visão e ser apresentado para eles um livrinho, um rolo, isso aqui não é novo aqui, não. Isso aqui está apresentando no Apocalipse, no livro do Apocalipse, nós estamos estudando agora, mas é algo que não é novo dentro da palavra do Senhor. Eu queria só citar um outro exemplo, só para a gente ver que isso aqui não, sabe, não é coisa assim que venha do nada. Se você tiver a oportunidade de ir lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel foi um sacerdote que virou um profeta, né? Ele era um sacerdote na época em que Babilônia invadiu Israel e tomou eles como escravos, e ele saiu como sacerdote para o exílio, mas no momento do exílio, ele virou um profeta, porque Deus chamou ele numa visão, igual o João tá tendo aqui, uma visão. E se você for lá em Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 9, nós não temos tempo aqui, né, mas poderíamos estudar desde o verso 1 do capítulo 2, você vai ver que Ezequiel está numa visão, né? Mas ali, ó, a partir do verso 9, então vi, uma visão que ele está tendo, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-se, então, diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Olha só aqui, ó, tá vendo a semelhança? Por dentro e por fora. É, é, Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. E aí ele continua aqui, né? Então, esse tipo de, de experiência, e tem outras, tá? Eu estou citando uma aqui, mas tem outras experiências assim. Então, cada vez que Deus tem uma mensagem a ser passada, ele fala assim: olha, tem um livro que você precisa comer, que você precisa devorar, que você precisa conhecer. Então nessa visão de João, Deus está falando para João assim: olha, isso daqui
nesse momento está selado, mas vai chegar o momento de ser aberto, né? E aí se desenrola aqui também, né? É, o verso 2, né? Que ele continua a visão, vê um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar esses selos? Quem é digno para desatar e trabalhar com esse livro, né? E aí que vem essa última citação do irmão Claudinei, né? Verso 3 fala assim, olha, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir esse livro. Puxa vida, quando João Nem escutou isso, mesmo olhar para ele, né? nem olhar, olha só. E aí, o que aconteceu com João nesse momento, Claudinei? Chorava, né? O verso 4 diz que João chorava, né? E É, ele ficou indignado por não ter ninguém a ser encontrado ali para ler o livro, né? Então, Fábio, essa citação de Ezequiel que você falou ali, eu queria aproveitar ainda e lembrar ali que o verso 3 aqui do capítulo 3, do verso que você estava lendo agora, ele já isso. faz também uma menção lá para o capítulo 10 do Apocalipse, tá? Aí, quem Hum, está curioso aí, fica aí até a gente chegar no capítulo 10, que ele já faz uma menção ali também do livro que ele come, né? Que era doce na boca, depois torna amargo no ventre. Então, interessante isso aí. É interessante aqui, né, Fábio, que agora João recebe uma boa notícia, né? E vem um anjo, vem alguém ali, né? E todavia, no verso 5 diz lá, ó, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Se fosse para a gente lembrar tudo que Jesus fez aqui, né, para ele ser vitorioso, né? Jesus venceu Satanás, né, como diz Mateus capítulo 4 no deserto, Jesus venceu as tentações no deserto, porque ali ele poderia ter caído, né? Deus ofereceu o mundo para Jesus, mas disse para ele: mas primeiro você tem que passar pela cruz, tem que morrer na cruz, você vai ter que derramar teu sangue, você vai sofrer, né? Ó, as pessoas vão cuspir em você para você ganhar o mundo. Agora Satanás chega ali em Mateus e diz para Jesus o quê? Se você só se ajoelhar, eu já dou tudo isso aqui para você, porque foi me dado e eu dou para você. Então veja, Jesus venceu ali, Jesus não ajoelhou, Jesus venceu ali. Ele venceu na tentação do deserto e venceu ele também na cruz. Porque na cruz foi uma agonia para Cristo. O próprio Cristo orando, ele disse para Deus: se possível, passa de mim esse cálice. Como nós mesmos dizemos, né? A crucifixão de Cristo foi um sacrifício, né? Não foi fácil, porque às vezes a nossa mente ela tende a pensar assim, não, peraí, mas Jesus era Deus. Se Jesus era Deus, então foi fácil para ele. Foi fácil, né? Aguentar a dor, ou de repente Jesus não sentiu dor. Não, foi sacrifício, Jesus sentiu dor. Ao ponto dele pedir, passa de mim esse cálice. Então, Jesus foi vitorioso ali também. Então, Jesus era digno. E a expressão aqui ainda diz, né? O leão da tribo de Judá. Só que é interessante, né? Que a própria expressão ela vai dizer um pouco mais na frente ali, que fala que era o leão, mas quando João olha, ele vê um cordeiro. Ele não vê o leão. Ele diz que ele olha e vê um cordeiro. Um cordeiro com 7 chifres, né? Com 7 espíritos. E o interessante ainda aqui, Fábio, é o seguinte, porque o capítulo 5, ele é a introdução para a abertura dos selos no capítulo 6. Né? que é Eu o creio nosso que a gente... Isso. A gente não vai entrar no capítulo 6 hoje, vai ser no próximo estudo. Mas a ideia aqui é a seguinte, ó. O Apocalipse, ele é igualzinho o livro de Daniel. A mensagem dele é progressiva. Nós começamos estudando 7 igrejas. Agora nós vamos estudar 7 selos. A ideia é a mesma. A mesma ideia do livro de Daniel, que começa lá com a visão do rei, né? Que ele começa a ver lá uma estátua que tinha cabeça de ouro e tal. Depois ele vê os animais. Ou seja, é a mesma história com um pouquinho mais de informação. A ideia aqui é a mesma. A ideia é progressiva, né? É a profecia se cumprindo na história progressivamente. E cada vez ela vai dar uma informação diferente para nós. Quando começar a abrir o selo, cada selo vai se referir a um período da história que nós já estudamos também, mas que dá uma informação a mais.
E aqui nós Isso. temos o cordeiro como tendo sido morto, né? Você vê, quando a gente estudou, começou o início do Apocalipse, no estudo passado a gente falou a mesma coisa. O Apocalipse é um livro que muita gente tem medo, mas que fala de quem? De Jesus. É um livro que fala de Jesus, do Cordeiro que foi morto para nos salvar, do Cordeiro que vai mostrando para nós o que nós temos que fazer, do Cordeiro vitorioso que também dá a vitória para nós. Esse é o livro do Apocalipse. O próprio Jesus ele declarou: Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, as igrejas. Ó. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, né? Aqui é até uma curiosidade, né, também, né? Não uma curiosidade do Claudinei, mas bíblica, né? Porque o livro da Bíblia fala sobre isso. Jesus como sendo descendente de Davi. Jesus veio de Judá, da tribo de Judá, e é um descendente de Davi. Porque Deus tinha prometido para Davi que o trono dele seria eterno. E para o trono de Davi ser eterno, Davi não tinha como ser os descendentes de Davi, não vai ser eterno. Davi não ia ser eterno. Agora, Jesus é eterno. E Jesus é o descendente de Davi no trono. Jesus é o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote, que é descendente de Davi para a eternidade. Né? Isso é interessante também a gente pensar aqui, entender um pouquinho aqui no livro do Apocalipse aqui. Não sei se você vai... Muito bem. E aqui ainda no verso 5 uma coisa muito importante, né? Quero voltar aqui, o Claudinei já comentou, Volta mas lá. diz que esse, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu, venceu. Isso precisa ficar gravado na nossa mente, né? O Claudinei já falou, mas eu quero reforçar aqui. Então, o Cordeiro de Deus, ele venceu, e ele venceu, como o Claudinei falou, né? Ele venceu lá no deserto, ele venceu no Getsemane, ele venceu na cruz, ele venceu na sua ressurreição, mas antes de tudo isso, ele venceu lá no céu. Lá no céu, o inimigo já foi derrotado lá no céu, né? Porque ele veio de lá, a estrela caída, né? Então, Verdade. ele é o verdadeiro derrotado. Se existe um ser derrotado na face dessa terra, é o inimigo de Deus, né? E nós, como não gostamos de ser derrotados, nós temos que estar do lado dos bons, dos fortes, e daí tem que estar do lado do grande leão da tribo de Judá, né? O vitorioso, desde sempre. E aí, o verso 6 que nós já estamos dando umas pinceladas aqui, né? Então, vi no meio do trono os quatro seres viventes, entre os anciões de pé, o cordeiro, né? Que você falou, né? E olha como a Bíblia é clara. O pessoal fala assim, não, mas o Apocalipse é terrível. O cordeiro que foi morto. Olha lá, o cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha o quê? 7 chifres. A gente precisa lembrar que os livros proféticos, cada citação tem algumas citações que são, como é que se diz? É, me fugiu a palavra aqui, é, mas tem um significado, né? Chifres. Vamos relembrar o que significa chifre em profecia. Poder, né? O número 7, plenitude. Então, esse cordeiro tem a plenitude do poder. Quando ele diz, tem 7 chifres, não é que ele tem 7 chifres que saem da cabeça dele. Está dizendo o quê? Ele tem a plenitude do poder, né? 7 chifres. Então, ok? Então, o cordeiro que venceu, que parecia ter sido morto, mas não foi, né? Parecia ter sido morto, mas tá vivo, ressurgiu. Ele estava ali com os seus 7 chifres, ou seja, com toda a plenitude do seu poder. E aí não para no chifre, né, Claudinei? Tem mais o que ali? 7 olhos. Olhos. 7 olhos. Você sabe como é que nós podemos decifrar? Aliás, nem precisamos decifrar, porque a própria Bíblia decifra o que significa olhos. E aí, só que você vai ter que dar uma passeada aí vai ter que dar uma passeada na Bíblia aí. Vai ter que ir lá para Zacarias capítulo 4. Vamos. O que você acha? Aceita esse desafio, você que está Vamos nos lá. acompanhando? Livro de Zacarias capítulo 4. Zacarias está bem no final do Velho Testamento.
Zacarias, capítulo 4, deixa eu ver aqui. Aqui, verso 10. Né? Vamos ler todo o verso, mas o que a gente quer está no finalzinho do verso 10. Zacarias, capítulo 4, verso 10. Diz assim: Pois quem despreza o dia dos humildes, o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor. Então, a plenitude do olhar do Senhor que percorre, está ali, ó, que percorre por toda a terra. Entendeu? Então, os 7 olhos é a plenitude. Não foge nada do olhar de Cristo, do Cordeiro. Então, ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, e aí, e fecha o quê? Os 7 espíritos. E os 7 espíritos, né? Simboliza o quê? A plenitude do Espírito, do poder do Espírito Santo. Tá vendo? Então, é o ser supremo, não tem, é a plenitude de todos os poderes num só. E está em Cristo, né? Vai E lá, aqui, Claudinei. e aqui também, mais uma vez, Fábio, a gente pode ver também aqui já a Trindade, né? Mais uma vez, no estudo passado, nós falamos da Trindade, que foi vista ali no capítulo 4, e agora no capítulo 5 também nós temos a Trindade, né? Você vê, ó, no verso 1 lá ele já fala daquele que está sentado no trono. Quem que está sentado no trono com o livro na mão direita? É Deus. E agora ele fala do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? É Jesus. Jesus. E agora o Espírito Santo. Né? Então, mais uma vez, ele está fazendo menção à Trindade, né? As três pessoas da divindade. Né? Então, mostrando ali que Deus está no controle absoluto. E aqui, como você falou, sabiamente, né? Então, os 7 chifres, o poder absoluto que Jesus tem. O controle que ele tem sobre a terra, ou seja, ele venceu e ele tem o controle absoluto. O controle absoluto é dele. Deus está olhando tudo, ele está vendo tudo, nada escapa dos seus olhos. Eu posso até esconder do homem, mas de Deus eu não vou esconder. Né? Eu posso achar que está escondido, eu posso achar que não, né, não fez. Você vê que o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, ele fala, né? Quando Deus trouxer o juízo, ele vai trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas ou sejam más. Os olhos do Senhor, aqui está provando que os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Não sei se vai ler Você mais um verso aí. vê que coisa, hein, Claudinei? Esse estudo é muito. Quanto mais a gente vai estudando aqui, parece que mais gostoso vai ficando a coisa aqui, viu? Eu não sei para você, mas para mim está ficando, viu? Ah, E aí, excelente. não, eu digo para você que está nos ouvindo. Para o Claudinei, eu sei, ele gosta, tá gostando. Eu digo para vocês que estão nos ouvindo aí, eu espero que você esteja se deliciando assim como nós estamos aqui, viu? E aí, olha só, é, então vi no meio do trono os 4 seres viventes, olhando de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7. Aí fala do cordeiro, e aí agora o verso 7 vem dizendo o que o cordeiro fez, o que esse ser pleno fez, no verso 7. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, você é bom de imaginação? Então, imagina o quê? Um trono, Deus sentado, Deus o Pai sentado, e agora esse cordeiro, esse ser com toda essa plenitude, ele vem, se aproxima do trono e pega da mão de Deus esse livro. Olha lá, ó. E veio, pois tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e fez o quê? E quando tomou o livro, olha o que aconteceu. Todos o adoraram, né? Aí é o verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões, nós já falamos sobre isso na outra aula, né? Os 24 anciões representam os 12 apóstolos, as 12 tribos, né? A plenitude do povo de Deus, tanto no Velho como no Novo. E aí vai, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Ou seja, lembra, sempre quando a gente percorre essas visões do céu, vem elementos do quê? Do santuário, porque Deus habita no santuário. E aí tem elementos aqui do santuário, mais uma vez, sendo citados, né? Harpa, taças de ouro cheias de incenso. O incenso a gente sabe, né? Que é aquela fumacinha que sobe, ela representa as orações, né? E aqui está falando, bem claro. E aí, Claudinei, verso 9. Olha que coisa, e aí? Que todos esses seres faziam diante do Cordeiro? Você vê que é interessante aqui, né? Porque se alguma dúvida ficou agora aqui,
né, do que nós falamos anteriormente, que é Jesus, que é Deus e que é o Espírito Santo, né? Ou seja, Jesus agora com toda a plenitude dele, o único que é digno de receber honra, glória e adoração. Você vê, ó, esses seres que estão aqui no céu são seres vitoriosos. Por que acontece com eles? O próprio verso, o finalzinho ali do verso 10, né, que eu creio que você vai continuar lendo ali, o finalzinho do verso 10 diz o quê? Que eles pegaram as coroas deles e jogaram, colocaram diante dele, diante do Cordeiro, proclamando o quê? Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber honra e glória e poder. Agora Jesus também sendo chamado do que de Deus, eles estão adorando quem? Quem é aquele que pegou o livro. Eles estão adorando Jesus. E eles estão olhando ali e dizendo, o Senhor Deus. Eles estão chamando Jesus de Deus. Ele é digno de receber o poder, a honra, a glória. E esses seres se prostraram ali e tiram umas coroas de vitória da cabeça deles e lançam aos pés de Jesus, mostrando, nós temos a vitória, essa vitória é graças a você. Não é porque nós fizemos alguma coisa. Você é que é digno de receber a adoração. Você que é digno do louvor, de toda a honra e toda a glória. Você vê, ó, eu volto a repetir. Muitas pessoas, eu espero que não seja nenhum de nós que estamos aqui assistindo, né, essa live, ou se for, tira da tua mente que o livro do Apocalipse é um livro que não pode ser lido. Porque até esse momento nós estamos vendo o que aqui? Que Jesus é digno de receber honra, glória e adoração. Só no livro de Apocalipse são repetidas 29 vezes que o Cordeiro, a palavra Cordeiro, Cordeiro, fazendo menção a Cristo como nosso Salvador, como o único que pode receber adoração, honra, glória e adoração. Então, o poder absoluto é de Cristo, digno de receber. Quando você estava falando ali, né, imagina agora esse cordeiro vindo, ninguém, imagina o anjo sai agora, quem que é digno? Não tem ninguém. Imagina o anjo anunciando isso. Olha, não tem ninguém digno para pegar o selo, para abrir o selo. E aí, de repente, um ser olha para João e diz, não. Um ancião diz, não, o cordeiro. O leão da tribo de Judá, ele é digno. E aí entra alguém. Imagine, não tem ninguém. Todo mundo pensando, e agora? Não tem ninguém. Aí, daqui a pouco, vem alguém entrando e ele vai direto lá e pega o livro. Imagina aquilo que não ouviu o ancião dizendo para João que o cordeiro era digno. Né? João, quando viu, ele reconheceu o cordeiro, porque ele conheceu Jesus. Né? Ele olha e vê Jesus. E ele vê Jesus vindo agora, e Jesus vai lá e pega esse livro na mão, né, da mão direita, e agora diz que ele é digno. Agora todo mundo se prostra diante dele, reconhecendo que esse poder é só ele que tem, né, de abrir, ou seja, o Deus soberano e poderoso sobre a terra, sobre tudo que existe. É Jesus, é o nosso Deus. Muito Posso fazer bom. uma perguntinha? Vai lá, Fazer Gil. uma pergunta? Aqui eu fiz uma anotação aqui, só para atrapalhar um pouquinho. O que simboliza o livro selado com 7 selos? Mais ou menos eu fiz aqui. Não sei se a minha resposta vai estar certa. Simboliza todo o destino da humanidade está na mão de Deus. E a gente sabe que é isso, né? Porque daí eu estava uma anotação aqui, Apocalipse também, só para mim finalizar, porque somente Deus é apto para julgar quem será salvo e quem vai se perder. Então é necessário que nós entreguemos a vida a Ele, e que só Jesus pode limpar nossos pecados. Então, os sete selos, né, significa que Deus tem o poder sobre todo o universo, né, sobre toda a humanidade. Isso aí. Exatamente isso, né? Representa a totalidade da história do ser humano, de toda a criação, né? E isso, a totalidade dessa história está nas mãos de Deus, né? Então, esses 7 selos, nós vamos estudar a partir do próximo encontro justamente os 7 selos, né? Que são períodos e eles são cadenciados, né? Cada momento é um selo. É algo que vai se abrindo até chegar ao último, que é o que nós estamos aguardando. Mas isso com a próxima aula. Mas é isso mesmo, Gil. Obrigado pela sua participação. Já deu mais uma enriquecida aqui no nosso estudo. Agora, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e ressaltar uma coisa aqui.
no verso 9, aqui no comecinho do verso 9, do capítulo 5, nós estamos estudando, que diz assim, ó, depois de todo, quando tomou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e tal, e começaram uma adoração. E aí o verso 9 diz assim, ó, e entoavam um novo cântico. Um novo cântico. Presta atenção, que se está escrito aqui um novo, porque tem uma mensagem aqui para nós. Por que um novo cântico? Volta um pouquinho no capítulo 4. Lembra que nós estudamos semana passada? Nós estudamos sobre o trono de Deus. E aí nós vimos que no final do capítulo 4, a mesma coisa aconteceu lá, ó, verso 10. Os 24 anciãos prostraram diante daqueles que cantam. A mesma cena, só que agora eles tinham um cântico, que é o verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória. Então, esse cântico foi dirigido a Deus, aquele que está sentado no trono, Deus o Pai. Só que agora é um novo cântico, porque agora está falando do Cordeiro, agora está falando de Jesus, e ele falou um novo cântico. E é novo, porque olha a sua letra, o que quer dizer? Dignos é de tomar o livro, né? Que ele falou, né? O único digno de pegar o livro era o Cordeiro, aquele que venceu. Só ele pode, né? E abrir os selos. Porque foste morto. Pô, tem alguma dúvida no seu coração, na sua mente, de quem está sendo falado? Quem que foi morto? E com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo. Com o sangue seu, ele comprou, né? Porque o pecado retirou-nos das mãos de Deus. E aí ele comprou com o seu sangue todas as pessoas de cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, de tudo, de toda a criação. Então, eu acho que não tem dúvida nenhuma de quem que deve ser, de quem está sendo adorado agora nesse momento do capítulo 5, né? Jesus Cristo, o Cordeiro. Perfeito. É isso aí. Como o Gilvan falou ali, né? O próprio nome, né? Que nem a gente já tinha comentado aqui um pouco antes. Nós viemos nós estudamos o número 7 no livro do Apocalipse, ele é um número que vai repetir bastante vezes, né? Porque ele fala muito da plenitude, né, de Deus, da perfeição de Deus. Então, os 7 selos, 7 igrejas, né? Não, 7 igrejas, agora 7 selos. Depois nós vamos estudar sobre os 7, as 7 trombetas, e aí por diante. Ou seja, é a progressividade da revelação daquilo que Deus tem para nós. E é isso mesmo, né? O livro selado representa a história mundial, a história progressiva, né? Que nós vamos vendo aí uma após a outra aí nesse estudo. E o interessante, Fábio, a gente pensar também é o seguinte, né? Se nós estamos falando de Jesus, Jesus ele sempre tem uma mensagem para nós de arrependimento. Jesus ele chama a gente, ele fala no capítulo 3, por exemplo, o capítulo 3 do Apocalipse, verso 20, ele diz que está à porta e está batendo a porta. Jesus está à porta batendo, nos convidando para entregar a vida e o coração, a nossa vida nas mãos dele, nosso coração nas mãos dele, crer e confiar em Deus, crer no nome de Jesus como nosso Salvador. Então, nós não podemos apenas estudar a Bíblia, tomar algumas lições, olha que legal, é o Cordeiro ali, a Bíblia e tal, mas e o que isso vai mudar na minha vida? Então, eu preciso tomar decisões, né? E eu peço, né, para as pessoas que estão estudando com a gente, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que volte a estudar a Bíblia ou se torne um praticante daquilo que a gente está estudando na Palavra de Deus, para que nós possamos tomar a decisão ao lado de Cristo, entregar a nossa vida nas mãos dele, depender dele e confiar nele, sabendo que esse Cristo é o Cristo vitorioso, o Cristo que venceu, e ele quer dar a vitória para nós também. Ele quer dar a vitória para nós. E para nós vencermos, nós precisamos estar do lado daquele que já é um vencedor. Porque se nós estivermos do lado de pessoas derrotadas, a ideia é que nós vamos ser derrotados. E se nós estamos ao lado de quem é vitorioso, a ideia é que nós vamos ser vitoriosos. E Cristo, que já venceu, ele nos convida a ser vitoriosos também ao lado dele. Então, que nós possamos tomar essa decisão de continuar, né, estudando, continuar, convidar pessoas, né, como foi dito ali no início, pela Drica, né, convidar pessoas, mandar esse link, mandar a mensagem, para convidar pessoas para que nós possamos estudar juntos
e tomar decisões juntos de estar ao lado de Cristo. Muito bem. Foi feita uma pergunta aqui, Claudinei. Alguém que está nos acompanhando perguntou o seguinte: por que foi escolhido um livro como simbolismo? Pelo menos é essa pergunta que me chegou aqui, né? Eu não sei se eu posso bater o martelo a respeito disso, mas o que eu diria? Por que foi escolhido um livro para ser simbolicamente aqui registrado? Porque é a linguagem humana de entendimento, né? É uma linguagem humana para se compreender que algo estava registrado. Então, o livro é algo que o ser humano compreende como um lugar onde as coisas podem ser escritas e ficam registradas, né? Eu não sei se essa resposta atende à expectativa de quem perguntou, mas se não, a gente pode aí pesquisar mais um tanto aí para ver se há alguma outra explicação, tá bom? Mas eu creio que Eu, seja essa a explicação. eu não poderia ter dado uma resposta melhor, né? Se fosse eu dar essa resposta, eu ia dizer assim, olha, não sei por que deve escolher um livro, né? Ele poderia ter escolhido várias coisas, né? Mas como diz, né, a profecia é muito simbolismo, né? E o livro é isso aí que você falou, ele simboliza o importante ali, não é nem a A ideia de razão ser o não, né? livro, né? Mas a A razão não. informação contida nele, né? A informação que vai ser contida que nós vamos estudar no próximo capítulo, né? O capítulo 6 vai falar da abertura e o que representa cada livro. Cada selo que é aberto representa um período como nós estudamos lá da igreja, né? Então, nós vamos estudar isso progressivamente, entendendo a informação que Deus está dando para nós. É que nem a gente pegar a Bíblia e dizer, ó, Deus deixou a informação na Bíblia, né? Aí hoje nós estamos no período da tecnologia, nós por dizer assim, por que Deus deixou escrito a Bíblia? Por que ele não deixou lá na internet? Ou por que Nas ele não deixou nuvens, no né? iPod, na nuvem lá, né? Hoje tem na nuvem, né? Mas a gente poderia, hoje, uma pessoa mais tecnológica, podia estar questionando a ideia, né, de um papel, sendo que hoje tudo está salvo, né, eletronicamente e tal. Então, é isso bem dito que você falou. É a informação conforme nós entenderíamos como uma ideia ali de conhecimento nosso, né? Deus está usando aquilo que é de conhecimento nosso para dar uma informação para nós. Deus se comunicando na linguagem humana, né? Para Exatamente, fechar a perfeito. minha parte aqui, o Claudinei fez um belo apelo, e é isso mesmo, né? Nós estamos aqui para adquirir conhecimento, mas não é só adquirir conhecimento, temos que nos comprometer com esse conhecimento, né? Mas eu fecho Exato. aqui com esses últimos versos aqui do capítulo 5, e aí o Claudinei vai fazer oração, talvez suas considerações finais, porque os 24 anciões ali se prostraram e começaram um novo cântico, só que o verso 13 diz assim, ó, agora é um convite para você e para mim, tá? Olha aí o verso 13. Então ouvi que toda criatura que há debaixo do céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, sobre o ar, sobre tudo, começa o quê? Começa a cantar e louvar a Deus, dizendo o quê? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, nós somos convidados agora a nos unir nesta adoração a Deus, a Cristo, ao Cordeiro, e dizer a você, meu Jesus, meu Salvador, a você todo o louvor, toda a honra, toda a glória e todo o domínio pelos séculos dos séculos. Domine sobre o meu coração, domine sobre o coração de cada um desses que estão assistindo essa live nesse momento. Que Deus abençoe de minha parte, eu estou satisfeito pelo nosso encontro, fico feliz, mais uma vez agradeço a vocês pela presença e que Deus possa continuar trabalhando em nossas vidas. Claudinei, suas considerações finais e sua oração finalizando aí. Muito obrigado a todos. Amém. Eu creio que Jesus realmente ele ultrapassou, né? Como diz ali Isaías 53, verso 5, né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, hoje nós somos sarados porque Cristo levou as nossas dores sobre ele, Cristo levou as nossas doenças, Cristo levou as nossas enfermidades, e por isso que hoje nós podemos dizer que somos curados, somos salvos, né? E temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus.
E quero pronunciar ainda a bênção final aqui de Filipenses 4:7, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Amém. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós tivemos hoje, Senhor Deus, de mais uma vez nos reunirmos, Pai. Cada um no seu lar, Senhor Deus, através do sistema aqui de comunicação, Pai, que é a internet, Senhor, que abrange o mundo inteiro, Senhor. E essa live, Senhor Deus, ela pode chegar a muitos corações, Pai, sedentos de conhecer a Tua palavra e de ouvir que o Senhor é o autor da salvação e que a Tua salvação ainda está disponível, Senhor, a todo que nele crê. Por Amém. favor, Senhor, nos ajude, Pai, a cada um de nós a continuarmos firmes, Pai, nas Suas promessas. E aqueles que ainda não entregaram, Pai, a vida, o coração completamente ao Senhor, possam tomar essa decisão o quanto antes, Senhor. Porque nós sabemos que esse mundo não vai muito longe. E muito em breve o Senhor vai estar voltando, Pai, para nos buscar. E nós vamos ver o Senhor nas nuvens do céu, Pai. E para isso nós precisamos estar selados contigo, Pai, para amanhã da redenção. Por favor, Senhor, nos ajude a nós, os nossos familiares, ajude e abençoe a Tua igreja, Senhor, e todos que fazem parte da Tua igreja mundial. Não falo apenas da igreja adventista do sétimo dia, Senhor, mas todos aqueles que aceitam o Senhor como Salvador. Que a Sua bênção seja estendida a cada um deles e que eles possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor e ter a vida transformada para um encontro verdadeiro de salvação e assim também levar outros para esse encontro com o Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, não que a gente mereça algo, mas pedimos porque Cristo, Pai, que entregou a vida por nós, Ele merece. E é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Muito obrigado, Claudinei. Obrigado, Drica, Gil, Bernadette, todos os demais que nos acompanharam aí. Um grande abraço. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês aí, viu? Isso aí. Deus abençoe a todos.